tratando da fase de conhecimento do procedimento comum, o procedimento legal padronizado que substitui rito ordinário e rito sumário. Vimos que a petição inicial praticamente continua a mesma, ela se submete aos mesmos controles, a petição inicial incompleta deve ser emendada, se não for, será indeferida. As hipóteses de indeferimento da petição inicial estão concentradas no 330, e se o controle da admissibilidade for positivo, ela for admitida, o juiz defere a petição inicial e cita o réu, ou dispensa a citação e profere sentença de mérito de improcedência liminar, que não se confunde com o indeferimento da petição inicial. Aqui é sentença de mérito do 487. O juiz julga o pedido. Julga o pedido e rejeita liminarmente esse pedido. Não há sucumbência para o réu. E não havendo sucumbência para o réu, não há ofensa ao contraditório. Não há prejuízo pela dispensa do contraditório pelo réu. E para o autor ele ganha uma prestação jurisdicional mais célere, mais direta. Ele sabe que ele não pode mais contrariar precedentes, não adianta litigar contra precedentes, não qualquer precedente, não qualquer, mas os precedentes catalogados no Código de Processo Civil, especialmente aqui no artigo 332. E você já deve ter visto. Para a Justiça Estadual tem uma prerrogativa especial. Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. É o único lugar do Código que prevê isto. Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local, direito estadual, direito municipal, né? Também dá ensejo ao controle inicial pela improcedência liminar do pedido. Isso é feito para a Justiça dos Estados e é o único lugar em que esse tipo de formação de precedentes está prevista como com um mecanismo específico para controle desses precedentes. Muito bem. Agora, avançando, a citação eu já disse que é o meio pelo qual o réu é chamado para integrar a relação processual, e dos meios de citação não há novidade expressiva. Não há novidade expressiva, continuamos com o correio como meio de citação primordial, oficial de justiça e hora certa. Na hora certa nós não podemos esquecer que a hora certa é um desdobramento da citação para oficial de justiça. Né? É citação para oficial de justiça, mas que tem por base a má-fé. É o réu que está se ocultando para não ser citado, será citado por hora certa, que é uma espécie de citação ficta, presumida. E apenas um detalhe, no novo código, o oficial de justiça não precisa procurar por 3 vezes, para daí, suspeitando de ocultação, fazer a citação por hora certa. Bastam 2. Apenas um detalhezinho na citação por hora certa. Procurou 2 vezes, não encontrou, suspeitou de ocultação, citação por hora certa. Continuamos com a citação por edital, as citações por meio eletrônico, né? Não há algo realmente expressivo. Talvez, algo que possa inspirá-los de alguma maneira no processo administrativo, é a possibilidade ou a exigência que o Código faz em relação a empresas de médio e grande porte. Empresas de médio e grande porte, já está correndo prazo para elas se cadastrarem no processo eletrônico da Justiça da Matriz e das suas filiais. Toda empresa de médio e pequeno porte tem 30 dias a partir da entrada em vigor do novo código para fazer o cadastro eletrônico no do processo eletrônico da comarca onde fica a sua matriz, a sua sede e onde ficam as suas filiais. Por quê? Porque essas empresas serão citadas por meio eletrônico. Não é e-mail, mas é parecido com e-mail. Empresas de grande e médio porte não serão citadas da maneira convencional, serão citadas como a Fazenda Pública é citada, via meio eletrônico. Tem 30 dias para fazer o cadastro. Não há uma sanção propriamente dita, mas esse é um dever legal que o novo código, lá nos artigos finais, inclusive, impõe
nas disposições finais, impõe às empresas, apenas empresas de médio e grande porte, não se aplica às de pequeno porte, microempresas e demais assemelhadas. Muito bem. Agora a diferença aqui os senhores já notam. Citação e contestação estão aí separadas. Sim, porque a base agora do procedimento comum é que o réu seja citado não para contestar, como é no rito ordinário atual, mas para comparecer à audiência de conciliação e mediação, regrada, que tem o seu artigo base no 334. A audiência de conciliação e mediação. Então, seguindo o padrão deste procedimento, o procedimento comum, o réu ele é citado para comparecer à audiência. Não é citado para contestar. Nesta audiência não vem contestação. A contestação virá depois, prazo de 15 dias, correndo da audiência. Então é preciso ter bem claro, a audiência, eventual não comparecimento do réu, nesta audiência não implica em revelia. Não implica em revelia. A eventual ausência do autor não implica em extinção do processo. Não é 9.099, não é juizado especial. Ok? E certamente vocês devem estar perguntando, tá, mas não acontece nada? Né? Se não vier para audiência, acontece. Vejam, parágrafo 8º. O não comparecimento das partes na audiência de conciliação e mediação caracterizará contempt of court, desacato à corte, ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de 2% do valor da causa ou do proveito econômico, aplicável inclusive à fazenda pública. Não se exclui a fazenda pública aí. Ok? Se a audiência foi designada, as partes não têm o ônus de comparecer. Não é um ônus. Ah, se eu não for, é revelia, é extinção do processo. Não, existe o dever processual de comparecer a essa audiência. E o descumprimento do dever é sancionado por uma multa de caráter punitivo. Multa de 2%, que reverterá para o Estado. Aqui, como eu falo com o Tribunal de Contas, eu vou falar sobre um tema que me empolga, mas que dependerá, talvez, que os senhores façam uma gestão disto. Vejam aí, vejam aí. O parágrafo 8º fala, veja a parte final, que aplicada a multa àquele que não compareceu à audiência, será revertida para a União, no caso da Justiça Federal, ou para o Estado membro, no caso da Justiça Estadual. Mas quero lhes dizer que o que o Código quer não é mandar essa multa para o Tesouro, para o Caixa Único do Estado. E eu sei que nós temos problemas para a gestão de fundos, mas o objetivo é este. Tribunal de Contas, o que podemos fazer para viabilizar, eu acho que os senhores têm que meditar junto com o Tribunal de Justiça sobre isso. Se o Tribunal de Justiça não tomou essa iniciativa, olha o 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário. Não sei se aquele FUNREJUS, talvez seja esse, né? Que já existe no Estado. Pro estadual acho que já tem, é verdade. Aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei. Já tem essas outras verbas previstas em lei. Agora vem mais uma. Uma nova. Então o artigo 97 determina que esta multa do 334, parágrafo 8º, pelo não comparecimento à audiência, reverte para o Estado, ao parágrafo 8, mas não é para o Caixa Único, não é para o Tesouro do Estado, é para o Fundo
de modernização do Poder Judiciário. E tem que controlar isso, né? Tem que controlar isso para que este valor, de fato, seja revertido para a própria justiça, né? Para a modernização do próprio Poder Judiciário. Entendam que ato atentatório à dignidade da justiça significa um desacato à corte. E, portanto, a vítima, por assim dizer, é o próprio Estado, especialmente a jurisdição estadual. Ok? O não comparecimento à audiência de conciliação e mediação é sancionado por multa a ser revertida para o Fundo de Modernização do Poder Judiciário. Esse é um detalhe muito importante. Não vai para a parte contrária. Agora, é preciso que vocês, certamente, os senhores, pensando na experiência, dirão: mais uma audiência? Uma audiência inicial. O réu nem se apresentou ainda. No máximo juntou uma procuração, mas as teses de defesa não foram apresentadas. Será que vai dar certo isso? Será que os juízes vão ter pauta? Como é que vai ser a impressão, a resistência ou não dos juízes quanto a essa audiência? Pois lhes digo que a promessa, a ideia, a proposta do novo código é que esta audiência não seja feita pelos juízes. Não é tarefa dos juízes. Não deve entrar na pauta comum de audiências. A ideia do código é evitar aquela rotina lastimável dos juízes perguntando para os advogados: senhores doutores, tem proposta de acordo? 1, 2, 3. Não tem? Damos prosseguimento ao feito. Está encerrada a audiência. Não é isso. Não é isso. É preciso deixar claro que o código aposta todas as suas fichas. É uma linha de atuação do novo código na profissionalização da mediação e da conciliação. Esse trabalho não é para amadores, é para gente capacitada. Existem técnicas de mediação e conciliação de nível de espectro mundial. Tem gente estudando isso há muito tempo. E a gente ainda tem uma visão muito amadora de que um trabalho voluntário serve para isso. Não é assim. Sem menosprezar o trabalho que os atuais conciliadores fazem. Mas não é essa a ideia. A ideia é que o Poder Judiciário, segundo parâmetros que devem ser baixados pelo CNJ, crie centros de conciliação e mediação com gente capacitada, previamente capacidade de acordo com parâmetros curriculares que o CNJ está formulando. E posso lhes dizer como eu mesmo já tive contatos com esse pessoal. É gente gabaritada, é gente especializada em conciliação e mediação que está refazendo as resoluções do CNJ para disciplinar essa matéria. E mais, a ideia, na verdade, é que se o Poder Judiciário não encampar esta possibilidade de organizar centros de conciliação e mediação que serão responsáveis por essa audiência, vale dizer, o juiz manda citar, mas a audiência não é feita no gabinete ou na vara, é feita num departamento diferente do Poder Judiciário, né, exclusivamente pensado e preparado para esse tipo de atividade. Não passa isso pelas mãos do juiz. Ok? Essas audiências podem ser confidenciais. Aquilo que é dito em audiência não pode ser alegado no processo, não serve como prova. Você tem liberdade para discutir isso sem que aquilo que é dito nessas audiências possa ser usado contra você. Né? Eu recomendo apenas, eu remeto os senhores à leitura do artigo 165 e seguintes. São cerca de 7 artigos muito minuciosos para regrar essa nova proposta. E eu trago a notícia. As partes poderão eleger o seu mediador e conciliador. Se não toparem a estrutura do judiciário, podem de comum acordo até eleger. E vejam, abre-se, escutem essa, abre-se a mediação e a conciliação à iniciativa privada. As empresas, associações, podem vender o serviço, o produto.
podem se credenciar no Poder Judiciário das capitais e do interior para fornecer o serviço de mediação e conciliação de acordo com os parâmetros curriculares e de capacitação do CNJ. Não é assim, vou fazer da maneira como... Não, tem um parâmetro que as chamadas câmaras privadas de conciliação e mediação tem que seguir. É serviço pago, vai haver aí um tabelamento, né? E há uma contrapartida. Se a Câmara Privada de Conciliação for credenciada no Poder Judiciário, ou seja, clientela garantida, né? Lucro garantido, elas terão que atender de graça uma determinada quantia para fazer frente à justiça gratuita. Toma lá da cá. Olha, você tem clientes, mas também vai ter, né, tem a garantia de venda do produto, mas vai ter que atender uma porção de graça, né, como contrapartida, e esse é o termo que o código usa, como contrapartida ao credenciamento. Pô, essa audiência é obrigatória. Milhares e milhares de processos fazendo essa audiência. O que é melhor? A gente criar um setor administrativo, aumentar o gigantismo estatal com mais um setor do Estado? Ou delegar isto? Fazer uma terceirização, não sei se o nome é um pouquinho... Né, a gente não trabalha muito bem ele, mas abrir essa possibilidade para que este setor que o código aposta tanto também possa ser utilizado aí pela iniciativa privada para cooperar com o serviço jurisdicional. Muito bem, mas eu quero repisar. Esta audiência é obrigatória. O juiz, ao deferir a petição inicial, marca a data da audiência, ou delega isso para o setor responsável e cita o réu para a audiência. O juiz só não vai marcar esta audiência, vejam o parágrafo 4º, só não designa se o direito, se a temática não permitir a priori, em abstrato, autocomposição. E que eu adianto, raramente isto acontece. Não é, veja bem, o direito em discussão, a priori, a lei veta qualquer tipo de autocomposição. Alguém poderia lembrar um caso em que a lei proíbe acordo? A lei é taxativa de dizer, não é possível fazer acordo. Como? Desculpe. Direitos personalíssimos. Mas será que a lei diz assim, não pode? Aqui, quando não se admite a autocomposição, é vedação expressa da lei. Porque, veja bem, paternidade é um direito indisponível, mas você pode fazer acordo. Você pode chegar lá e dizer assim, reconheço. Poder familiar, direito indisponível. Mas você pode chegar lá na infância e juventude e dizer, olha, abdico do poder familiar para doação da criança. É possível isso em audiência da Justiça da Infância e Juventude. Alimentos, né? Dá para negociar valor de alimentos. Então, até isto é difícil dizer que se enquadra nessa hipótese. Numa ação de investigação de paternidade, essa audiência vai ter, claro que vai. Mais do que nunca. Para, de repente, obter o acordo sobre o reconhecimento da paternidade. E resolver outros problemas, como os próprios alimentos. Mas eu quero dizer que, para se enquadrar nessa hipótese do inciso 1 do parágrafo 4º, tem que ter lei dizendo não pode. Alguém levantou aí. Mas qualquer ação civil pública? Meio ambiente não dá para discutir? Dá. Mas improbidade não. Meio ambiente dá para fazer acordo. Dá para fazer termo de ajustamento de conduta. Se dá para fazer termo de ajustamento de conduta, dá acordo. Agora, improbidade administrativa não dá. Eu não posso negociar a sanção a ser aplicada. Né? A proporcionalidade tem que haver proporcionalidade, mas não dá para negociar a sanção. Né? Incidiu na lei de improbidade, aplica-se a sanção. E a lei de ação civil pública, ela vai seguir o procedimento comum, mas sem audiência de conciliação e mediação.
ela tem até algumas peculiaridades, a ação civil de improbidade administrativa, mas certamente esta audiência não é aplicável lá, porque a lei de improbidade veta esta possibilidade. Ok? Mas fora isso, sinceramente, não existe os outros casos em que existe um veto a priori à ação. É raro isso acontecer, né? A outra hipótese, realmente vocês estão vendo aí, não é de não designação da audiência. É de cancelamento. É de cancelamento posterior. É o inciso 2 do parágrafo 4º. É a chamada dupla recusa. A dupla recusa. A dupla recusa é uma hipótese que gera o cancelamento da audiência marcada. Dupla recusa. É diferente. Então, a audiência é obrigatória, o juiz sequer marca se forem direitos que não admitam a priori, do ponto de vista legal, a conciliação e mediação. Esqueci, preciso fazer essa observação. Isto quer dizer que não compete ao juiz dizer assim, olha, é difícil fazer conciliação com banco em dano moral, então eu nem marco a audiência. Olha, sei lá, me permitam dizer assim, não tenho a experiência de vara de família. Eu fui promotor de justiça há 15 anos atrás, mas já não faço mais parte disso. Vara de família, né? O juiz não pode dizer assim, eu não vou conseguir acordo marido e mulher, olha o que o cara falou na petição, a mulher falou na petição inicial, olha o que ele fala ali, não vai sair acordo, então nem marco isso. Não. Entendam bem, o código aposta as suas fichas que um conciliador e um mediador bem capacitado é capaz de romper os maiores obstáculos de conversação. Até briga de marido e mulher, o mediador, que é um grande psicólogo, o cara sabe como desatar aqueles nós ali que estão impedindo o diálogo. E esse é o objetivo, facilitar a conversa. O mediador faz isso. Tá? Então não é motivo para deixar de marcar a experiência do juiz ou a antevisão do juiz de que não vai sair conciliação. Não. Só não marca audiência se em abstrato houver veto legal a qualquer tipo de acordo. Senão a gente matou, né? Qualquer má vontade, né, já não marca essa audiência. Agora, marcada, designada, data certa, ela não será realizada se houver a dupla recusa, que é a recusa do autor, agora vocês entendem, o 319, inciso 7, a recusa do autor na petição inicial e a recusa do réu, que não vai ser na contestação, porque a contestação é antes. A recusa do réu, ela deverá vir 10 dias antes da audiência de conciliação e mediação. Vejam o parágrafo 5º. Parágrafo 5º do 334. Para haver a dupla recusa, tanto o autor como o réu devem dizer não à audiência. Não queremos. Não queremos. Também não dá para... né? A autonomia da vontade também tem que ser preservada em algum momento. E então, havendo a recusa do autor na petição inicial, havendo a recusa do réu por simples petição nos autos em até 10 dias úteis anteriores à audiência, pronto. Veio a segunda recusa, o juiz cancela a audiência. Não basta a recusa de uma das partes. Ok? E outra, entendam, como espírito do código, uma das linhas mestras do código é incentivar conciliação e mediação. Me permitam, esse é importante. Eu quero, para que vocês percebam, a linha interpretativa que os senhores têm que dar. Olha, está lá no artigo 3º do código. Está dentro do espírito do novo código. Artigo 3º, parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Uma das colegas
na aula que falei sobre cooperação, né, e coloquei lá o triângulo contraditório, boa-fé e consensualidade como os 3 vértices da cooperação. A consensualidade está aqui, é dever, está no artigo 3º, na parte geral do Código. Todos nós temos o dever de procurar uma solução consensual. Então, toda interpretação das regras deve considerar isto. E o que eu quero dizer? Bem, se o espírito do Código trata disso, a consensualidade integra a cooperação, então lá quando formos interpretar o 334, devemos entender, por exemplo, né, o parágrafo 5º, o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. E se ele não indicar, portanto, se ele se omitir, se ele nada falar na petição inicial sobre a sua opção, se ele deixar em branco o requisito do inciso 7 do 319, qual é a interpretação que devemos dar? A interpretação que coincida com o espírito. Ou seja, aceitação tácita de fazer audiência. Se a petição inicial for omissa quanto a esse requisito, ao requisito da opção, não é caso de emenda. Não é caso de emenda. O juiz vai interpretar no espírito do sistema que houve aceitação tácita à audiência. E da mesma forma, vejam bem, no próprio parágrafo 5º, o réu tem que fazer a sua opção por petição apresentada com 10 dias de antecedência. Apresentou a sua opção com 9 ou com 8 dias de antecedência, ele manifestou a sua vontade, mas essa manifestação é ineficaz. Não produz efeitos, porque foi fora do prazo. E isto está dentro do espírito. E isto está dentro da grande aposta do que o Código faz na capacidade dos profissionais da conciliação e mediação de romper os vínculos mais difíceis. Ou romper os vínculos não, mas aproximar as pessoas para que elas dialoguem e cheguem a uma conciliação. Eu termino esse bloco dizendo o seguinte, escutem agora. Essa é a oportunidade que nós temos de ouro, com um novo espírito, com uma nova proposta, com uma nova lei, para revermos urgentemente os vetos administrativos à transação, ao acordo pela Fazenda Pública. É o momento, gente. Tribunal de Contas, eu estou falando com quem sabe, quem faz cálculo. Os senhores já levantaram estatisticamente o quanto que a Fazenda Pública perde em termos financeiros por não fazer acordo em ações judiciais, por sempre ter o dever de contestar, por sempre ter o dever de recorrer. Essa estatística já existe. Os senhores já pararam para pensar no impacto econômico que essa cultura da não transação envolvendo o poder público, nessa cultura que o procurador do Estado, do município, tem sempre que ir à batalha, ainda que ele se perceba que não é caso. Não dá mais para continuar com isso. E eu digo, do ponto de vista pragmático, os cofres públicos estão perdendo dinheiro por essa cultura da litigância. Tem que dar mais possibilidades de acordo para os procuradores. Sem aquela burocracia absurda de dizer que precisa da autorização do presidente da República para fazer acordo. E agora, vou lhes dizer isto, como juiz federal agora. A Fazenda Pública tem que vir a essa audiência. Se não vier, vai receber multa. Vai perder mais dinheiro. E se o procurador, olhem o que eu digo, parágrafo, um pouquinho adiante ali, se o procurador, vejam o que está aí, a parte pode constituir representante com poderes para negociar e transigir.
Se o procurador do estado, do município ou de uma entidade vem para essa audiência e diz não tenho poderes para transigir ou para negociar, lamento, é não comparecimento à audiência. Vai receber multa. Porque isso vai ter que ser assim. Vai ter que forçar uma revisão urgente dos parâmetros administrativos para negociação. E não é por questão apenas de lei. É por questão de melhoria do sistema judicial, processual, é cooperação, porque a consensualidade integra o triângulo da cooperação, e substancialmente parar de perder dinheiro à toa. Eu lhes trago aqui a experiência que temos, eu sou juiz de turma recursal dos juizados, em que o índice de reforma de decisões é de aproximadamente menos de 10% a gente reforma das sentenças de juízes dos juizados especiais federais. No entanto, o INSS, que é o nosso cliente único, recorre. E às vezes com petições recursais de recorte e cola, porque tem a obrigação de recorrer. E a cada recurso que ele perde, são honorários advocatícios de 10%. Com um índice de reforma de 10%, veja, com um índice pequeno de reforma, ainda o INSS ser obrigado a ficar recorrendo o tempo todo, e a cada recurso que ele é derrotado, ele perde 10%. Não existe honorários advocatícios, né, nos juizados, mas quando perde o recurso, quando recorre e perde, 10% de honorários. Eu entendo o procurador do INSS, porque ele é obrigado, ele tem o dever funcional. Mas isso precisa ser revisto. Especialmente por um dado pragmático. Estão perdendo dinheiro público com uma cultura equivocada de uma vedação a priori a outras providências. Então, eu quero apenas sensibilizá-los para, falando para o Tribunal de Contas, calculem o prejuízo. Tem que calcular o prejuízo que significa não acordar, não recorrer, né? Ou recorrer sempre, contestar sempre. Falarei mais sobre esse tema e aqui no próximo bloco, contestação e reconvenção. Muito obrigado, até daqui a pouco.